Voltamos a comentar o anime mais animado, mais hypado, mais odiado, mais criticado, mais comparado, Demon Slayer, que digam, sempre gera muito assunto, e voltou com a nova temporada do arco do treinamento dos Hashira, ou pelo menos assim ela foi chamada. E sim, este primeiro episódio chegou com uma duração dupla, mais ou menos 45 minutos totais, e se você quer saber se tem alguma coisa diferente, se foi igual ao filme, o que veio disso tudo, até onde vamos chegar, vem comigo comentar sobre este retorno de Demon Slayer, novo arco, novo episódio e oficialmente nosso Domingo dos Hashira inaugurado aqui neste canal. Não é inscrito ainda? Se inscreve, me ajuda, ajude esse canal a crescer. Ah, gente, ainda tá rolando a promoção para você ganhar uma camiseta, inclusive tem uma de Hashira, uma maravilhosa exclusiva em loja.com.br/Gabi-Xavier. Na compra de um moletom, que é o melhor dessa internet, você ganha uma camiseta, é só colocar os dois no carrinho e utilizar o cupom uma camiseta. Tem 2 lançamentos novos, incluindo um também inspirado no Japão e no universo de Demon Slayer, então se você quiser, depois desse vídeo, corre lá, utiliza o cupom e leva uma camiseta de graça para casa com frete fixo de R$ 9,90 pro Brasil todo, que eu sei que isso é bem importante. Começando pelo começo, este episódio duplo de Demon Slayer trouxe realmente a metade do conteúdo que já tinha saído no cinema para quem assistiu. O filme, que foi muito criticado porque não era filme, porque pegava a final da outra temporada e acrescentava o equivalente a 2 episódios, não tinha nenhuma ação, mal tinha treinamento. Independente de crítica ao filme, que eu não fiz à época, vou analisar isso aqui como episódio, ok? E como episódio, trouxe realmente todo o conteúdo inédito que tinha saído nesse filme até então. Muitas pessoas não tinham assistido ao filme, não tinham acesso, não puderam ir ao cinema, não tinha no cinema da sua cidade. Por isso, sim, isso tem que ser colocado como começo da temporada. E que começo bem feito! Em questão de animação, trilha sonora desde o início, não tem como a gente negar que o trabalho da Ufotable com Demon Slayer é impecável do início ao fim, e este é um arco que, enfim, a gente vai ver um pouquinho mais dos outros pilares, ou Hashira, aqueles que antes a gente via fragmentados, 1, 2 por temporada, agora eles vêm com destaque de vez, porque após essa revelação que já se espalhou de que uma Oni conquistou o sol, que foi a Nezuko, esse é o desejo louco do Muzan, então claro que ela virou prioridade e a coisa não vai ficar mais em stand-by procurando a florzinha que vai ser a receita, não. A receita é essa menina, essa Oni, e a guerra vai começar de vez. Em questão de adaptação, eles trouxeram capítulos 128, 29, 30 quase completo e um pedacinho, equivalente ao que acontece da visita do Corvo à casa da Tamayo, que é um pouquinho mais pra frente, mas basicamente 3 capítulos adaptados, é um ritmo até que lento, isso também considerando que eles colocaram não filler, mas alguns preenchimentos no meio de diálogos, coisas inclusive que adiantam um pouquinho algumas informações ou dão melhor um contexto em cenas que no mangá, especialmente nesses arcos finais, começaram a ficar extremamente atropeladas. Qualquer inclusão que não seja filler à toa, eu acho que é bem-vinda, porque o mangá pecou pra caramba nessa escrita, bem nessa reta final. Ação? Teve? Teve, porque eles colocaram uma ação inédita logo no começo, que não é apenas ação por ação. A luta que acontece com Sanemi Obanai, né, os Hashira da Serpente e do Vento, dentro de um castelo abandonado da Era Meiji, um bando de Oni, e de repente eles caem num castelo infinito, isso também é um easter egg, um foreshadow de algo que vai acontecer no arco seguinte. Até por causa disso, eu não acredito que eles vão fazer, conforme várias teorias, leakers, que já tá há muito tempo, meses acontecendo na internet, que eles vão fazer 5, 6, sei lá, 8 episódios e terminar sem nem chegar no pezinho do Castelo Infinito. Difícil. Senão, por que eles fariam esse começo que basicamente dá um spoiler do que vem aí? E no começo, é uma missão normal, ao que parece, esses 2 Hashira tentando recuperar garotas que estavam sumindo, um certo atritinho entre os dois, o que é normal, 2 de personalidade mais forte, por assim dizer, especialmente o Sanemi, que tem literalmente aquelas veias nos olhos, como se ele tivesse o tempo todo puro suco de ódio. E ao tentar resgatar essas garotas, eles encontram um Oni, chegam no local em que tem vários, comentam que não é comum essa reunião de tantos Onis no mesmo local,
e matam um monte, uma facilidade. A gente vê movimentos da respiração de cada um, movimentos belíssimos, movimentos de Hashira que não tinham destaques até então. É cabeça rolando pra lá e pra cá, que eu já tentei colocar em YouTube algumas vezes e fui bloqueada, portanto, parcimônia no que eu vou colocar aqui pra vocês. Chuva de sangue, literalmente, e uma trilha sonora maravilhosa. Se isso foi uma abertura para episódio novo, eu acho que por entretenimento, por visual, já é muito bom, sim. As batalhas entre diferentes cômodos, diferentes Onis que iam de um cômodo para outro, de repente caíam num buraco infinito de uma construção completamente louca, nada foi confuso, ou seja, uma boa direção para fazer a gente entender e vibrar um episódio que depois seria realmente de contextualização. Humor pra caramba e bem leve. As contextualizações, gente, principalmente a gente viu que o Tanjiro recentemente, há poucos dias, ajudou a salvar a Vila dos Ferreiros. Ele se quebrou inteirinho, ficou 7 dias desacordado. Mitsuri e Tokito ficaram 3 dias, já acordaram de boa. O Tanjiro, quando acordou, comia como nunca, até porque foi uma dica que ele recebeu da Pilar do Amor. Ele tem uma recuperação muito acima da média para o que seria esperado de alguém que não é um pilar ou teoricamente nem perto disso. E através da conversa ali na Mansão das Borboletas, a gente descobre que os ferreiros, apesar de não tantas baixas quanto seria esperado para um ataque duplo de luas superiores, eles precisaram reunir tudo e sair de lá o mais rápido possível, que existiam vilas abandonadas escondidas justamente para situações como essa, que eles precisassem se locomover e se esconder novamente, então isso já estava sendo resolvido. A gente tem um reforço de que o Tanjiro tá com uma nova espada, feita a partir do metal daquela que foi teoricamente do maior caçador de todos, feita para exterminar Onis, como uma bela homenagem à empunhadura Edo Rengoku. Zenitsu e Inosuke, que tinham ficado desaparecidos para tristeza de muitos, alegria de outros, e Nezuko, que ainda sendo Oni, mesmo tendo conquistado o Sol, ela ainda tem essa memória meio confusa de sentimentos, afeições, um jeito mais infantil, portanto ela tá aprendendo durante brincadeiras com as meninas da mansão, com o próprio Inosuke, as primeiras palavras, como se comunicar. Ela não simplesmente voltou à memória à consciência, como por exemplo aconteceu com Tamayo, ela é um caso à parte. Mais do que isso, até agora eles precisam pesquisá-la porque não se sabe se esse fato dela andar abaixo do sol significa que ela está se aproximando novamente de uma humana ou se ela está evoluindo como uma Oni. No começo do episódio, a gente tem um reforço também de que a relação da Tamayo com Nezuko e Tanjiro e essas pesquisas todas que ela faz para derrotar Muzan também são todas secretas. Ela, por ser uma Oni, ela se esconde não só do inimigo máximo Muzan, mas também de qualquer espadachim. Ah tá, por isso que quando o Tanjiro meio que deixa escapar a informação, ele tosse, ele muda de assunto, porque isso não deveria ser revelado até então. Humor, comédia, gritos a gente teve de montão, acho que até mais destaque para isso do que no mangá, dos gritos do Zenitsu voltando e falando com as meninas, se sentiram falta dele, assim, é até um pouco ultrapassa mais do que no mangá esse jeitão dele nessa cena, até que ele vê a Nezuko aparecendo ali, toda bonita no sol, já fica encantada e ela fala Tadaima, ele acha que é pra ele, né, seja bem-vindo de volta, e ela fala de novo Tadaima, Inosuke, aí ele fica possesso. Mas o fato é que o Inosuke ficou 3 dias lá fazendo a menina aprender a dizer o seu nome e era só isso. Eu não sou tão fã desse tipo de comédia, do Zenitsu com o Nezuko desde o começo. Não chega a me incomodar a ponto de falar, nossa, eu vou avançar aqui o episódio, mas pra mim não é um momento de brilho. Não sou hater do Zenitsu tão pouco, acho que ele tem a sua importância como personagem, especialmente nas lutas e na composição do grupo principal, mas eu gosto mais do humor do Inosuke, que depois chega quebrando janela, animadão, que eles vão treinar pesado agora, a gente fala disso. A parte mais densa, que leva a história para um período de caos, de realmente perigos que tá se formando e as coisas já estão se movimentando, é o momento da reunião dos Hashira. Quando os Hashira restantes, e nessa hora não tem o Zui porque ele se aposentou, vamos lembrar, eles são recebidos pela Amane. Eles não são recebidos pelo Kagaya Ubuyashiki, quem seria o Oyakata-sama, porque a doença dele avançou muito, a doença que é uma maldição de sangue, algo que infelizmente ele não consegue parar,
e ele está completamente debilitado. Ele não consegue se mover, como a gente viu nesse episódio, e quem precisa falar em nome dele e quem está agindo em nome dele é a própria família. A mulher, a esposa, fala com os Hashira e passa as mensagens e recados e faz as vontades que ainda podem ser ditas do seu marido, e os filhos também continuam o que eles podem com a tarefa que lhes cabe e lhes caberá no instante que o pai falecer. Nessa própria reunião também tem algumas micro-adições. A gente tem a Mitsuri ficando toda bobinha quando Obanai pergunta pra ela se ela tá boa, se tá tudo bem, depois que ela e o Tokuto apanharam pra caramba. E o foco da reunião é falar uma estratégia principal para que eles sejam uma ponta, força, resistência para vitória contra o Muzan, porque não vai ter mais período de Guerra Fria. A coisa vai entrar em conflito frontal e não tem mais jeito. E o que ela traz na reunião é justamente sobre as marcas, que a gente já tinha visto anteriormente, principalmente com foco na temporada anterior. Para quem queria spoiler, eu já falei aqui no canal, nas redes sociais, um bando de gente também já falou, mas o anime agora deu uma explicação maior, exceto um detalhe que o anime trouxe, assim, fica no ar. Mas o que foi dito é que essa marca, parecida com de Oni, já tem registros dela desde os primeiros caçadores, desde aqueles que utilizavam a respiração original, e a gente vê de novo aquele contorno do primeiro caçador, que foi inclusive molde para o boneco que o Tanjiro treinou na temporada passada. E esses caçadores, eles tinham a capacidade quase de exterminar inclusive Muzan, e todos eles tinham essa marca. É dito que a partir do momento que o primeiro consegue essa marca, quase como uma ressonância, é muito mais fácil que os outros ao lado dele consigam também. Só que desde que eles consigam ultrapassar alguns quesitos. Aí perguntaram pro Tanjiro, que foi o primeiro deles, não um Hashira, a ter essa marca faz um tempinho já, e ele não conseguiu descrever. Ele descreve sensações de boom, e na cabeça, e a barriga, e não sei o que. Ele não conseguia falar o que aconteceu com seu corpo. Tampouco a Mitsuri, que também ela vem de uma respiração derivada da chama, ela é muito paixão, muita emoção, ela não racionaliza tão bem, embora seja forte pra caramba e eficiente, não vamos menosprezar. Mas quem consegue colocar em palavras é o Tokito, que analisou mais friamente, inclusive, por que ficou imóvel durante a situação na temporada passada, o que aconteceu com seu corpo. Envenenado, sem conseguir se mover, tentando controlar aquele veneno para não se espalhar tanto com a própria respiração. Então ele percebeu que os batimentos dele estavam extremamente acelerados, acima de 200 por minuto, que é um absurdo. E ainda por cima, a temperatura, ele comparando com outro momento que ele foi medido e teve 39, ele pode afirmar que ali também ultrapassou 39 graus de temperatura corporal. Então, seu corpo foi elevado a um limite que o normal seria morrer. Eles até perguntam, como você não morreu? E ele diz, eu acho que é exatamente isso que define quem consegue a marca ou não. É você chegar nesse limite, fazer o seu corpo chegar nesse absurdo patamar e você ultrapassá-lo e não morrer. A partir disso, você adquire a marca e o seu corpo consegue uma sobre-resistência incrível, só que tem um porém, tem algo que é dito, tem uma observação no final da página que a Amane começa a dizer no final da sua participação na reunião, preocupa a todos, mas ela não é falada no episódio, portanto, eu não falarei. Mas fica uma observação que foi feita pelo Pilar da Pedra, que é o mais velho entre todos, que ele diz, opa, então como será que vai acontecer comigo? Terrível isso, hein? Se você não pegou spoiler por aí, o que eu acho muito difícil, porque rede social espalha spoiler, que é uma beleza, sem nenhum aviso, fica aí a dúvida, quero saber a sua opinião e especulação. Qual será o motivo que preocupou todos a partir desse suposto, provável despertar da marca em todos eles? Entre os Hashira, apenas 2 têm, então eles precisam agora de um esforço sobrenatural para conseguirem despertar em todos. É fundamental porque, como a gente viu, ao despertar a marca, não é que eles ficam mais fashion. Na verdade, eles ficam mais fortes, mais ágeis, mais dispostos a enfrentar de frente a frente esses Onis, essas luas superiores que eles derrotaram, as mais baixas.
Imagine Luas Superiores 3, 2, 1, Muzan. Outros detalhes que passam nesse episódio, que eles fizeram uma misturinha e deixaram algumas dicas a mais. Foi primeiro uma carta que chega pro Tanjiro quando ele ainda está no hospital. Um corvo traz, bate na sua cabeça e a carta é do próprio Oyakata-sama. E essa carta fala algo que não sabemos detalhes, mas ele verbaliza no episódio, o que é um extra e uma dica que não existia nesse ponto. Ele fala, então o Tomioka Gyu não foi pro treinamento? Porque sim, ao final da reunião, existe um pequeno estresse no meio do Gyu com o Sanemi, porque Sanemi fala, é só isso, é fácil. Aí ele fala, fico preocupado com pessoas como você, que acham que realmente isso é fácil, meio que com um ar que pro outro pareceu de desprezo, e ele ignora completamente a pós-reunião que aconteceria entre os Hashira, dizendo que ali não permaneceria, como se ele não fosse fazer qualquer treinamento, e ele vai embora dizendo, não sou igual a vocês. Quando a gente olha essa cena desta forma, parece que realmente ele está sendo superior, que ele vai treinar sozinho, que ele quer ficar mais forte ou que ele acha que se basta, mas será que é isso? E por que existiria uma carta chegando do Oyakata-sama para o Tanjiro sobre este fato do Gyu não estar participando do treinamento? Como não apenas poucos Hashira, por mais fortes que sejam, conseguirão derrotar tantos Onis, principalmente vários, somados aos mais fortes, o que eles decidem ali, com a força que a gente vê que já é bizarra, só a presença e o pedido de silêncio do Pilar da Pedra e depois, num consenso geral, eles vão treinar todos. Eles vão, ao mesmo tempo que treinar o próprio corpo, tentar ultrapassar limites, também treinar os outros do esquadrão para que todos sejam mais habilidosos para enfrentar o desafio que vem ali em frente. Não dá mais para você ser prepotente, achar que só eles bastam, que só os Hashira conseguem, tal como a gente viu o Tokito falando antes das memórias voltarem com o próprio Tanjiro na temporada passada. Olha, vai embora, você não vai servir de nada aqui, só Hashira que consegue lutar, então dá um tempo, você vai atrapalhar. Não é mais esse raciocínio. Se eles também são fortes do outro lado e eles também vão se valer de ataque coletivo, como a gente viu nessa cena extra do começo, eles precisam de uma defesa coletiva, no mínimo um esforço que seja para ganhar tempo. Então o que eles fizeram foi um plano muito bem articulado, incluindo o Zui maravilhoso, que faz sua participação sempre brilhante, extravagante, é melhor dizer, em que eles fazem treinamentos por partes com todos esses do esquadrão para que eles tenham um corpo físico mais aprimorado, como é o caso do próprio Uzui, uma resistência, correr, resistir, e o Uzui treinando eles com um novo look é sempre muito extravagante, as suas esposas num esforço coletivo fazendo a comida da galera. Eu acho que essa é a parte do treinamento que deve ser a mais legal, a mais satisfatória, apesar de muito, muito tensa mesmo. Depois a gente tem treinamento de agilidade com o Tokito, tem treinamento de elasticidade com a Mitsuri, tem treinamento de espada com o Obanai, tem treinamento de socos fortes sem parar com o Sanemi, tem treinamento de resistência e... como é o nome disso? Não é resistência. Quando você... desenvolvimento muscular com o Gyomei, e a gente não vê a Shinobu participando exatamente disso, dessa sessão de treinamento com a galera. Porém, a gente tem uma coisa que parece que vai acontecer, uma aliança que foi pedida, solicitada pelo próprio Oyakata-sama enquanto ele ainda tem forças, pelo menos para pedir e desejar, que chega um corvo com um vocabulário melhor que o meu, melhor que o seu, na janela da Tamayo e pede encarecidamente que ela confie no Oyakata-sama e que ela se junte a uma Hashira extremamente habilidosa em fisiologia, em botânica, para elas estudarem o que aconteceu com o Anesco e tentar achar alguma forma de parar e vencer o Muzan. Ela começa a suar e ficar tensa com a possibilidade de tomar um chazinho na casa do líder do esquadrão de extermínio de Oni. Será que ela vai aceitar? O episódio termina com a abertura completa que já tinha sido divulgada por aí, inclusive nos cinemas, da nova temporada. Eu sinto falta dos vocais de Lisa, Aimer. Eu achava que Demon Slayer com os vocais femininos tinha tudo a ver. Não sei, era uma personalidade que eu criei para este anime. O refrão novo, acho legal, porém a música, como sempre,
ainda não me cativou. Acho legal, bacana, um pouco mais genérica do que eu achava no começo, pode ser saudosismo, então me contem vocês. Estou sendo chata? Estou sendo implicante? Essa abertura é maravilhosa e eu ainda não percebi? Me contem aqui embaixo o que vocês acharam, tendo visto pela primeira, segunda, terceira vez este momento, o começo da nova temporada de Demon Slayer, o arco dos Hashira, que eu ainda acho que vai ter uma quantidade no mínimo de 10 episódios, vai gente, menos que isso. É uma sacanagem, aí até eu volto pro Twitter pra reclamar. E tem que começar uns pezinhos no Castelo Infinito, porque o arco dos Hashira acaba, poxa, daqui a 2 vírgulas e ficar enrolando nisso eternamente vai ser horrível. Mas preocupações à parte, a gente comenta sobre isso no domingo que vem. Espero vocês em outro Domingo dos Hashira aqui neste canal, então se inscreva, deixa o like e a gente se vê em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!